Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar muito de Vasco e Ponte Preta. Olha, duas equipes pressionadas, dois técnicos que ainda não conseguiram fazer seu time jogar. A gente vai trazer informações sobre essas duas equipes, como chega a Ponte Preta, os números, fazer uma análise, pontos fracos, pontos fortes deles aqui nesse vídeo. Nós vamos falar muito sobre o trabalho do Hélio dos Anjos também, vamos falar sobre Vasco, vamos falar sobre a pressão enorme que o Vasco vem sofrendo, tanto interna quanto externa. A gente vai trazer essas informações para vocês, o que vem dando de errado. Vamos falar sobre possível estreia de Carlos Palácio e, obviamente, vamos falar sobre o trabalho de Zé Ricardo, o que esse jogo contra a Ponte Preta é determinante para a sequência do trabalho do treinador. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Estamos entrando no ar. Vocês já viram que a gente vai falar muito de Vasco e Ponte Preta nesse vídeo. Vamos trazer análise do adversário, vamos falar do Vasco também, possível escalação, enfim, mudanças, a estreia do Carlos Palácio, enfim, a gente vai falar muito de Vasco a partir de agora, também valores de ingressos. Vamos trazer todas as informações. Mas antes, mandar aquele recado para você que curte, compartilha, que se inscreve, deixa seu comentário no nosso canal. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Já somos mais de 5.200 apaixonados pelo Vasco. E muito obrigado por vocês estarem juntos com a gente aqui nesta caminhada. E para você que está chegando pela primeira vez, está conhecendo o canal agora, eu sou o Léo, analista, scout e apresentador desse canal. Aqui a gente traz análises táticas, análise do nosso time, análise do nosso adversário, sugerimos jogadores, analisamos os que estão chegando no Vasco, analisamos também trabalho de técnico, enfim, aqui é um lugar completo, além das notícias e as opiniões, para você, torcedor, ficar por dentro de tudo. Se eu como um telespectador, eu queria aí ter um canal sempre completo. E aqui é o lugar onde você pode ter isso. Então dá essa moral pra gente, se inscreve, porque eu ficarei muito grato. Você pode nos ajudar na nossa meta, é chegar a 10 mil inscritos até o fim do ano. Olha, vamos falar de Vasco e Ponte. Primeiramente, uma informação sobre ingressos. O Vasco divulgou hoje o início da venda. A venda começou às 11 da manhã. Essa venda vai até a quarta-feira, às 17h30, de forma online. E na bilheteria do clube continua até o horário do jogo. Os ingressos estão a R$100 social, 60 arquibancada e R$60 para visitante. Muita gente achou um preço muito salgado, é um dos preços mais altos que o Vasco vai praticar esse ano, mas é esse o preço aí divulgado pelo Vasco da Gama para você que quiser ir na quarta-feira às 9h30 da noite assistir Vasco e Ponte Preta. E como chega essas duas equipes? Todo mundo quer saber. Primeiramente, eu vou fazer uma análise da Ponte Preta, depois a gente vai trazer as informações do Vasco, falar sobre o Zé Ricardo e a pressão enorme também. Sobre a Ponte Preta, Hélio dos Anjos está no comando, são aí 7 jogos do Hélio dos Anjos. A primeira vitória aconteceu contra o CRB no último final de semana, o CRB do Marcelo Cabo. Não foi um jogo tão bom assim, eu assisti aí, consegui assistir a Ponte Preta contra o CRB, consegui assistir metade do jogo da Ponte Preta contra o Operário e assistir também a Ponte Preta contra o Grêmio. É um time que joga no 4-3-3, nas estatísticas, esse time só fez 4 gols durante a temporada, sofreu 11, é um time que trabalha muito com passe entre linhas, tenta usar sempre, procurar o seu grande jogador, que é o cara do time, que é o Luca, o camisa 10, inclusive foi ele que fez o gol contra a equipe do CRB, foi o gol da vitória da equipe da Ponte Preta. É um time que busca sempre utilizar bem a profundidade, tenta utilizar seus laterais, principalmente o Norberto, que foi o autor do passe do gol para o Luca no final de semana. É um time também que tem um Ramon que vem crescendo, foi titular pela primeira vez no jogo contra a equipe do CRB, um bom médio ali, médio volante, que consegue ajudar na construção ofensiva, mas tem grandes dificuldades defensivas. A equipe da Ponte Preta apresenta muita inconsistência, é um time que defende pouco, defende muito mal organizado, mas que para isso tenta fazer uma pressão acima, porque sabem que a bola chegando na defesa ele tem muita dificuldade, principalmente na transição ofensiva e para defender ataques muito rápidos. Onde o Vasco pode ganhar esse time da equipe da Ponte Preta? Fazendo uma pressão alta. Fábio Sanches tem muita dificuldade de sair com a bola dominada, os laterais também, o Norberto também tem uma certa dificuldade de sair sob pressão, então essa marcação alta para evitar que os volantes
façam esse jogo aqui e os volantes recuem para que haja uma maior distância para o meio de campo e que a bola seja alçada para o Luca, é o mais interessante para o Vasco conseguir ganhar o jogo da Ponte Preta. Então é um jogo muito complicado, é uma Ponte Preta que provavelmente, a gente conhecendo o Hélio dos Anjos, vai querer aprontar contra o Vasco da Gama, vai querer fazer uma marcação alta para evitar que o Vasco jogue, para evitar que o Vasco consiga levar a bola até o Raniel, vai querer marcar muito bem o Nenê, essa característica dele sempre marcar o principal jogador da equipe adversária, mas não é um adversário tão difícil assim. Como eu já falei em outros momentos, se o Vasco conseguir um resultado, um revés contra uma Ponte Preta, com todo respeito à Ponte Preta, mas pelo momento que vive, a gente já sabe que o trabalho do Vasco não está rolando. Sobre o Vasco da Gama, quais as situações? Palácios deve ser relacionado para o jogo, não há confirmação que ele seja titular. A gente ainda também não tem confirmação se o rodízio que estava acontecendo com o Nenê no Campeonato Carioca permanecerá no Série B, se esse rodízio permanecer, o Nenê, por ordem, eram 3 jogos, ele folgava um, ele teria que folgar esse jogo, mas eu acho que muito provavelmente isso não deve rolar. Palácios deve começar no banco como opção para o Zé Ricardo. Eric deve permanecer no time titular, assim como o Figueiredo. Não deve ter muitas mudanças no time do Vasco para o jogo contra a equipe da Ponte Preta. O trabalho do Zé Ricardo permanece sendo muito pressionado. O fora Zé Ricardo, por alguns momentos, foi o assunto mais comentado nas redes sociais. A torcida está muito chateada. O episódio da entrevista do Jorge Salgado fez com que a torcida do Vasco ficasse ainda mais chateada. Mas, paralelo a isso, o Zé Ricardo está trabalhando. Trabalhou no domingo, foi um trabalho muito produtivo, segundo informações que eu tenho obtido sobre os treinamentos do Vasco. Também muitas pessoas elogiando a parte de treinamento do Carlos Palácio, que muitos esperavam que o jogador estivesse ainda um pouco abaixo, mas que não, o jogador está muito bem, tem treinado muito bem, tem mostrado fisicamente que é um jogador que está apto para jogar, e há muita expectativa em cima desse jogador. Mas é como eu sempre digo, é um jogador que tem que jogar como meia. Se for jogar como ponta, tem que ter liberdade. E eu não vejo hoje o time do Vasco com um ponta que movimente, que caia para o meio de campo. Não tem acontecido isso. O próprio Eric, que é um jogador que fazia isso muito bem no Ipiranga, não conseguiu fazer isso no Vasco. Então, principalmente no jogo contra a Chape, no jogo também que ele entrou contra a equipe do CRB, ele não fez isso. Então, é uma preocupação que eu tenho sobre a questão do Carlos Palácio. O jogo será às 9h30 em São Januário. A priori, esse jogo terá transmissão do Premier FC. Até o momento, a Globo ainda não confirmou se colocará esse jogo na sua grade, mas é muito pouco provável que esse jogo não esteja na grade. A gente ainda vai confirmar, até porque tem poucos jogos durante a semana. Mas a gente vai estar de olho aqui para trazer as informações para vocês sobre Vasco da Gama. Sobre 7-7, mais uma vez eu reafirmo, a decisão do próximo sábado, a votação que haverá no Conselho no próximo sábado, fará com que, a partir da segunda-feira ou terça, essa proposta vinculante seja feita ao Vasco para a compra do futebol do Vasco pela SAF. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, lembrando que a gente está atento aqui, qualquer nova informação a gente vai trazer para vocês. Uma informação de última hora, ia terminar o vídeo sem falar, Laranjeira teve seu contrato renovado, até o momento não temos informação de quanto tempo, mas o contrato do jogador foi renovado, havia uma expectativa que o jogador saísse, mas não, o Vasco está renovando o contrato, muito provavelmente deve ser utilizado na equipe Sub-23, que deve começar a partir da SAF. Então é isso, saudações vascaínas, aquele abraço e até o próximo vídeo. Valeu!